Saudações, você está no Adoc Podcast. Hoje a gente está aqui com Severino Cajazeiras, advogado há muito tempo e está até numa campanha política aqui. Resolveu enveredar por esse lado agora. Por favor, eu peço até que você se apresente aqui no nosso podcast. Seja bem-vindo. De antemão, te agradeço pelo seu tempo, por estar aqui. A gente sabe que tua agenda está lotada e eu te agradeço por ter conseguido um tempo para estar aqui no nosso podcast batendo esse papo. Muito obrigado, Luan, sua equipe, Fabrício, os demais colegas do Adoc Podcast. É uma satisfação muito grande falar para você, para seus ouvintes, né? Severino Cajazeiras, né? Severino Cajazeiras, nome bem diferente. Eu até achei que era sobrenome. E, na verdade, é sobrenome, não é sobrenome. É sobrenome agora, juridicamente incorporado. É porque eu sou da cidade mais importante que tem no mundo, chamada Cajazeiras, né? Na Paraíba. Né? É a cidade de Cajazeiras, na Paraíba. E como eu falo muito da minha cidade, eu acho que todo paraibano ele é muito bairrista, né? Uhum. E eu falo muito como professor há 34 anos e todos os acontecimentos das provas, os fatos, os exemplos aconteciam na grande metrópole de Cajazeiras. Né? E aí foi ficando e os alunos foram... você tem aula de direito tributário com quem? Com Cajazeiras. Aí foi ficando e aí puseram o nome e eu gostei e incorporei juridicamente ao meu nome. Né? Mas eu sou dessa cidade que fica no Alto Sertão da Paraíba, já quase na divisa com o estado do Ceará, né? Uhum. 10 quilômetros, mais precisamente. É uma cidade... O título dela é a cidade que ensinou a Paraíba a ler. Lá, hoje em dia, é uma cidade universitária, tem grandes faculdades, tem 2 cursos de medicina, só para você ter uma ideia. Alguns bem do direito. É bem uma cidade, né? Universitária. Não é à toa que ela ostenta o título de a cidade que ensinou a Paraíba a ler. Né? Desde de ter essas faculdades, já tinha essa pegada mesmo, na área de teatro, na área de cultura. Né? E aí... É uma cidade que eu amo de coração. Morei lá no Sítio Cachoeirinha, na zona rural de Cajazeiras, a cidade maior que eu conhecia quando eu cheguei em Brasília, no dia 1º de abril de 1974. 74, você veio para Brasília. Foi. Era exatamente Cajazeiras. Saí de Cajazeiras e vim para Brasília. E aqui estudei, trabalhei. 74, Brasília era... Estava com 14 anos de existência, né? Tinha sido recém-inaugurada, né? Ainda tinha muitos espaços vazios. Eu cheguei aqui no dia 1º de abril e peguei um ônibus na rodoviária com meu cunhado, peguei um táxi, né? E aí, nesse táxi, chegamos bem na hora do rush, 6 horas da tarde, né? Na época, a rodoviária ficava ali onde é o terminal, ali a rodoviária mesmo do Plano Piloto. Né? Não, a rodoviária mesmo. Na época era ali, a rodoviária interestadual era ali também. Tá. E aí eu peguei o meu cunhado, que eu estava vindo com ele, minha mãe, pegamos um táxi, e aí eu vi aqueles ônibus, aquela coisa toda, aquele trânsito. Na época, pro Gama, era mão em contramão, né? Naquela pista ali, onde estão aqueles eucaliptos lá no Parkway, Catetinho ali. E aí eu vi aqueles ônibus, aí falei com o meu cunhado, vem cá, para onde que tá indo tanto ônibus? Eles são os ônibus que levam as pessoas pro serviço, né? Eles trabalham no Plano Piloto e moram no Gama, nas outras cidades. Aí eu vi um garotinho bem novinho lá como cobrador. Eu disse, esses meninos, eles são da minha idade, eles são menores. Você tinha quantos anos? Eu tinha 13 anos. 13. Nossa, veio muito novo. E aí, foi a primeira coisa que eu falei quando cheguei lá com a minha irmã, na casa dela. Eu vi aqueles meninos, ele disse, o meu vizinho aí é cobrador de ônibus. Aí eu perguntei, já fui lá na casa do cara assim, como se eu já conhecesse ele. Perguntei o que tem que fazer. Nordestino bem mesmo, nordestino. Isso aí, né? Como é que eu fazia para ser cobrador de ônibus? Pô, eu tinha chegado naquele dia, já fui à noite. Aí ele disse que eu tinha que ir lá na Viplan, na época era a Viplan que fazia aquela linha do Gama, fazer um teste lá e esperar ser chamado. Pois não é que eu fiquei numa parada de ônibus sentada que ficava perto da casa da minha irmã, lá na quadra 20, a quadra 10 do setor oeste do Gama. Fiquei bem ali pertinho, sentado, e vendo que os mesmos ônibus passavam ali. Entrei num ônibus daquele dali e fiquei dando volta para conhecer o Gama. Aí eu vi a Viplan, desci e fui lá. Aí cheguei e disse, olha, eu queria trabalhar de cobrador aqui.
Aí ele me encaminhava lá para a moça que fazia lá a seleção. Tu chegou assim? Assim, fui lá, preenchi umas fichas, me chamaram para mandar fazer uma prova lá, um teste. Aí você vai ter que ter a carteira profissional, atestado de saúde e não sei o quê. Aí eu não tinha nada disso, né? Aí lá vai, eu tinha visto onde um posto do Ministério do Trabalho, lá onde tirava a carteira de trabalho, né? Fui lá, peguei um lambe-lambe daquele, tirei a foto. Lambe-lambe. Eu sei que eu cheguei em casa, todo mundo preocupado comigo. Eu cheguei em casa já tarde, assim. Todo mundo pensando que eu tinha me perdido, eu estava fazendo. Cheguei com a carteira de trabalho. Assinar? Não, ainda não. Aí eu fiz a prova e ela disse assim, olha, você aguarda que nós vamos chamar você quando tiver vaga. Eu estou aguardando até hoje. Nunca me chamaram. Né? Aí o pessoal disse, é por isso que a Viplan foi à falência, viu? Se você tivesse que não te convidou. Não convidou, a VASP. Depois, se você tivesse, a VASP não tinha. O pessoal brinca, né, com isso. Mas aí eu fui trabalhar de empacotador. As pessoas que a gente morava na casa deles lá, né, nos fundos da casa, um deles era um garoto também da minha idade. Trabalhava num supermercado que tinha na W3 chamado Slavieiro. Uhum. E na época só tinha o Slavieiro e depois Pão de Açúcar, isso, mas na época chamava Jumbo, né? Uhum. Era o Slavieiro e o Jumbo que tinha só. E aí eu trabalhava lá, ele me levou só para fazer empacotamento, mas sem ganhar sem salário, sem carteira assinada. Só aí levava... Pagava diária. Paz do céu. Eu enchi meu bolso, levei mais de 100 mil cruzeiros na época no bolso. Aí eu fiquei empolgado. Aí isso foi em abril, quando foi em agosto, dia 5 de agosto, eu fui contratado como menor aprendiz, um salário menor, mas eu nem queria saber de salário, porque o que ganhava mais era gorjeta, né? Uhum. E lá eu fiz amizade com muita gente importante, as pessoas da alta sociedade que fazia compra lá, pessoas influentes em Brasília. Entre eles, um casal muito bacana, que era o Vicente e Paulo Araújo, presidente da Associação Comercial. E eu fui levar a compra dela, da dona Helena, uhum. E era um dia de sábado. Quando eu cheguei na casa dela lá, eles estavam comendo uma comida diferente que eu nunca tinha visto, com aquele perfume, aquele odor gostoso, que era o quê? Feijoada. Eu nunca tinha visto feijoada na minha vida, né? Aí perguntei para ela, dona Helena, que comida é essa? Ela disse, é feijoada, meu filho. Você nunca viu feijoada? Não, nem nunca vi, não conheço. Só ouço falar, né? Como diz a música do Zeca Pagodinho, né? Mas ela disse, você quer comer? Eu disse, quero. E aí eu comi, rapaz, aquela coisa deliciosa, chamada feijoada, que até hoje é meu prato preferido, né? Olha aí. E outro dia eu estava já como vice-presidente da OAB, fazendo a entrega de carteiras lá para os novos advogados. E a filha de uma dessas meninas, que era a filha da dona Helena, ou seja, a neta da dona Helena, estava recebendo a carteira, filha da Mônica. Você que entregou. Exatamente. E aí eu contei essa história para eles lá na hora da entrega da carteira. E, assim, com uma satisfação muito grande. E aí de lá de empacotador? De empacotador, fiquei lá. Aí fui trabalhar na associação comercial quando eu saí de empacotador, fui trabalhar exatamente com o presidente da associação lá de office boy. Fiquei pouco tempo, aí eu fiz um teste, eu era muito bom na época, datilógrafo, né? Digitava bem rápido. Exatamente. E aí fiz um teste lá, passei entre 10 ou 30 jovens que estavam fazendo a prova. E eu era bom mesmo, assim, que eu tinha feito a prova lá em Cajazeiras, numa escola técnica chamada, a melhor que tinha lá, chamada Lica Dantas, né? Que era a escola técnica que tinha, e eu aprendi mesmo assim. Datilografia é aquele que tu bota o pano e tem que digitar assim, olhar. Exatamente, depois passava com aquele negócio lá assim, e era manual mesmo, não era elétrica não. Não, descia muito, né? Era pesado. E quando tava com defeito, ele segurava lá, né? Aquelas tinha que ter musculatura no dedo. Tinha, rapaz. E aí eu fiquei lá trabalhando como auxiliar de escritório e tal. Depois fui trabalhar numa empresa de publicidade que era de um dos diretores lá, o Antônio Navarro, né? E de lá eu fiz essa empresa de publicidade fazia trabalho para o Banco Central, que ficava na época lá no edifício Paulo Maurício, no setor bancário norte. E antes de chegar no edifício Paulo Maurício, eu ia lá entregar as faturas, aquelas coisas, lá levar a documentação. Aí tinha um prédio bonito chamado
edifício Central Brasília, que era da Codevas, que tinha vindo do Rio de Janeiro para cá naquela época. E tudo aqueles móveis novinhos, eu digo, rapaz, eu quero trabalhar aqui. Tinha 2 escadas rolantes assim, bem em frente. Eu cheguei no porteiro e disse, vem cá, como é que eu faço para trabalhar aqui? Eu disse, não, aqui você tem que fazer um concurso. Essa sua forma de buscar emprego é muito simples. Tem que fazer um concurso. Aí eu disse, será que não está tendo vaga, não? Ele disse, vai lá no Departamento de Recursos Humanos. Não é que eu fui mesmo cara de pau aqui. Subi, fui lá no Departamento de Recursos Humanos à noite. Ficava no 7º, 6º andar, uma coisa assim. Falei lá com as psicólogas lá. Ele disse, olha, nós vamos abrir. Tal dia vai abrir um teste, porque na época não era concurso público, era um concurso interno, né? Aí era eu e mais alguns lá. Fizemos a prova, fui aprovado, aí vem o teste, já era máquina elétrica. Aí eu arrebentei a boca do balão. Já era máquina elétrica, aquela de esfera, assim. Aí fui bem, bom pra caramba. Aí me chamaram, eu fui o 2º colocado. Mas como eu fui bom no teste, aí na prova de datilografia, que era o que eles precisavam mais, né? Aí eu fui chamado, fiquei lá na Codevas até 1994. Fui auxiliar de administração, técnico de administração, advogado e chefe da Secretaria dos Órgãos Colegiados. Lá dentro já foi advogado? Fui. Então tu cursou Direito enquanto estava lá dentro? Exatamente. O que te chamou a atenção para o curso de Direito? O que me chamou a atenção, eu sempre fui uma pessoa que gostei de estudar. Mesmo quando eu estava lá na Paraíba, eu tinha... assim, eu sempre fui precoce. Meus irmãos estavam na idade escolar, mas eu não estava ainda. E era na zona rural. Naquela época, as pessoas começavam a estudar com 9 anos, 7 anos, 10 anos, outros nem começavam. E eu tinha 2 irmãos mais velhos do que eu, bem mais velhos, né? Assim, 3 ou 4 anos mais velhos do que eu. E aí minha mãe matriculou eles 2, e aí eu fiquei vendo aquela festa. Eu tinha 3 para 4 anos. E eu ainda mamava no peito da minha mãe ainda chupava bico. E aí eu falando com... eu quero ir também, via minha mãe comprando lápis de cor, aquelas lancheiras, aquele negócio lá. Eu quero também, mas você não tem idade, mas eu quero assim mesmo. No dia que minha mãe foi fazer a matrícula deles, ela disse, agora eu estou com um problema com o Severino, viu, professora? Porque ele quer vir estudar também. Ele disse, não, dona Júlia, deixa ele vir. Ela gostava de mim também. Na hora que ele sentir vontade de mamar, nunca mais ele vai querer vir para a aula. Eu pensei assim, eu quero que... Ela que está pensando que eu não vou querer. Meu amigo, terminei, que na época como era uma escola mista, né? Assim, era desde do prézinho, que era cartilha, até a 4ª série, era uma sala só, né? Eu terminei essa cartilha, na época do regime militar, né? Era uma cartilha do povo, tinha uma mão assim, na capa, A, E, I, O, U. Eu terminei essa cartilha, fui para o 1º ano, terminei o 2º ano, meus irmãos ainda estavam na cartilha ainda, na alfabetização. Terminei a 4ª série, e aí eu não tinha idade para fazer a 5ª série, que aí tinha que ir para a cidade e tal, com 7, 8 anos. E aí a professora me botava para tomar a lição dos outros, ajudar uma espécie de monitor dela lá. Depois eu pedi para meu pai fazer um quadrozinho lá para eu ensinar a alfabetizar os meus vizinhos, meus sobrinhos também. E aí, assim, eu peguei o gosto, assim, por ser professor. Criança. Aí, depois passei, né? Vim embora para Brasília, acabei com essa coisa aqui. Eu fui fazer a 5ª série, trouxe a minha transferência, fui estudar no Centro de Ensino número 1 do Gama. Eu sempre estudei, mesmo na época que eu era empacotador, eu trabalhava à noite, estudava de manhã. Depois eu pedi transferência para cá, para o Caseb, ali naquele colégio tradicional ali na 709 Sul. E mudei, aluguei um quartinho na W3 Sul ali. E terminei a 7ª série, a 8ª série lá no Caseb. Depois... já estava trabalhando na Codevas, né? Aí eu fui fazer o ensino médio lá no Objetivo. Já podia pagar, né? Objetivo, certo. Já podia pagar. Objetivo é antigo. O colégio era. Tá, mas eu passei em todos os vestibulares. Economia, administração, direito, contabilidade e medicina. Aí escolhi direito. Até medicina, passo tudo. Tudo. 5 vestibulares na época. Aí o Vicente de Paulo Araújo, que era o presidente da Associação Comercial, que era o meu padrinho, minha madrinha, Dona Helena, eles disseram que se você escolher direito,
a gente arranja uma bolsa de estudo para você na UDF, que eu sou presidente do Conselho Superior de Educação, como presidente da Associação Comercial. Imagina se eu não queria. E aí era o que eu queria mesmo, aí eu fui fazer Direito. Terminei em 1984, colei grau em janeiro de 85. Já emendei, já fiz na época pós-graduação em Direito Tributário. E aí, logo depois, assim, na época era 2 anos a duração desse curso. Eu sei que em 88, no dia 28 de março, plena Assembleia Nacional Constituinte, eu comecei a ser professor de Direito Tributário, inicialmente como legislação tributária para os cursos de contabilidade, administração, economia. Depois me deram mais umas turmas para o curso de Direito, mesmo Direito Tributário. Na época chamava Direito Financeiro. E naquela época, como que era ser professor durante uma Assembleia Constituinte ali? O que impactava assim na tua didática, quando ia escolher conteúdo? Porque se hoje é difícil, né? Hoje as coisas mudam. Pois você acredita que foi o que me ajudou? Porque todo mundo zerou. Os bambambãs do direito também estavam zerados igual a mim. E eu levava vantagem porque eu era mais jovem, suscetível a aprender. Eu tinha aquela garra de aprender, aquela vontade que é típica dos jovens mesmo, né? Então, assim, tudo quanto era novidade, isso aqui. Então, eu ministrava a aula. Você tinha que aprender, os antigos tinham que reaprender. Exatamente. E eu dava aula assim, olha, gente, isso está assim, mas vai ficar assim. Está assim, mas vai ficar assim. A parte do direito tributário todinho. Eu lembro que eu pedi um estudo comparativo dos tributos estaduais, municipais e federais, e foi sensacional. Como era, como estava. Outro dia eu estava mexendo nos meus alguns documentos assim, que eu ainda guardo, algumas coisas, algumas relíquias. Exatamente. E vi esse trabalho assim que meus alunos daquela época fizeram, esse estudo comparativo da Constituição passada com a atual Constituição, e era maravilhoso, né? E aí depois vieram leis complementares, e aí você vai. E foi o que me deu, eu acho que foi o que me deu mesmo nome, vontade de estudar direito tributário, porque ali era tudo novo para mim e para todo mundo, para os alunos também, porque eles também tinham a necessidade de aprender. E o bom era que todo mundo estava zeradinho ali com o direito tributário, com outros ramos também, outros professores também. A vantagem é que eu tinha começado bem em março de 88. E era um sucesso total, assim, como professor, e aquela garra que a gente tem. Tinha época que eu estava lecionando todos os dias da semana, segunda, que lá na UDF as aulas eram segunda e quinta, terça e sexta, quarta e sábado. Me deram turmas de legislação tributária inicialmente, aí eu já fui homenageado na primeira turma que eu fui ser professor. Legal. Era um bom professor, então. Graças a Deus, por causa dessa motivação que eu sempre tive, eu sempre gostei de fazer. Já que a gente está falando de mudanças e de gente nova, né, disposta a aprender, deixa eu te fazer uma pergunta em relação a um negócio um pouco atual. Sobre essa manifestação que teve, né? Tá tendo um projeto de lei aí para que a advocacia jovem possa atuar na Defensoria Pública, uma espécie de parceria. E a gente teve uma polêmica por uma certa crítica contra a jovem advocacia a atuar enquanto defensor público. Eu queria perguntar a tua opinião, que a gente estava falando com uma coisa que, de certa forma, é similar a essa situação. Com certeza. Eu digo uma coisa para você, Luan. Esse talvez seja um dos melhores projetos. Era projeto nosso quando eu era vice-presidente do Ibanez na OAB, da Advocacia da Ativa, mas os governantes da época não tinham o mesmo interesse, né? E sempre esbarrava. E agora calhou do Ibanez ser o governador do Distrito Federal, ter todas as condições, o atual presidente da OAB também, com a equipe também querer. E o momento de crise pela qual todas as profissões vivem, né? No pós-pandemia, e a advocacia não seria diferente. E quem sofre mais é o jovem no início de carreira. Então, assim, é uma pena que esteja sem esse esclarecimento, que eu acho que mais é falta de esclarecimento. Eu acho que a advocacia da Ativa não tira o trabalho, a dignidade desses guerreiros que são os defensores públicos, não tira
não tira o trabalho deles, a importância que a Defensoria Pública tem, porque é a advocacia dativa. Eu acho que só vai ajudar mais uma profissão, vai agilizar, vai facilitar e simplificar o próprio trabalho da Defensoria Pública, que ela vai continuar sendo a Defensoria Pública com todos os requisitos, com todos a respeitabilidade que ela sempre gozou perante a opinião pública, né? Então, assim, eu acho que vai facilitar. Quanto mais gente estiver somando e multiplicando, melhor, né? Então, não vejo por que essa celeuma, essa polêmica, sendo que a advocacia dativa vai colaborar, contribuir, somar e multiplicar com a Defensoria Pública. Não vejo nada incompatível, ninguém vai ofuscar, ninguém vai tomar o trabalho desses bravos e guerreiros e obstinados defensores públicos, principalmente aqui até os nossos. Porque hoje a jovem advocacia costuma se voluntariar bastante. Então já tem uma atuação da jovem advocacia dentro da Defensoria Pública. Que os núcleos de prática alto. jurídica, os núcleos de prática jurídica são um exemplo disso. Só não recebem por isso, mas atuam a fortemente. fundação, exatamente a fundação de assistência jurídica que a OAB tem, que ela tem uma para atender pessoas na faixa de vulnerabilidade. Quer dizer, eu não vejo, sinceramente, eu acho que foi assim mal explicado, mal comentado com eles, porque eu não vejo aonde isso pode prejudicar o trabalho da Defensoria Pública, sinceramente. Você tem quantos anos de atuação enquanto professor? Como professor, 34 anos. De direito, né? Dentro dessa campo. Exatamente. E como formado de 85 para cá, quer dizer, 40 e poucos anos, né? Então, atualmente você ainda leciona? Eu estou licenciado porque eu estava ocupando um cargo de secretário de Estado de atendimento à comunidade, né? E aí... Mas isso é recente, né? 2019, né? Eu ainda lecionei até o primeiro semestre de 2019, aí, como secretário, você tem ações à noite, no final de semana. Não dá. E aí a aluna adora que você repõe a aula, o professor repõe a aula no final de semana, então eu preferi me licenciar, mas eu estou licenciado da sala de aula. Mas o que eu queria te perguntar era o seguinte, você com toda essa carreira enquanto professor, e enfim, recente ainda dentro da sala de aula do curso de Direito, o jovem advogado saiu da faculdade, na tua opinião, ele tem condições de fazer essa advocacia dativa? E assim, perguntando, lógico, levando em consideração o teu histórico enquanto professor, enquanto formador, né? Perfeito. De alunos. Deixa eu te falar uma coisa. A própria OAB, ela dispõe de uma das melhores escolas, que é a ESA, a escola. Ela tem núcleo, ela tem escritórios também lá no prédio da OAB, que ela funciona como um verdadeiro laboratório. Tem no setor de autarquia sul um co-work lá, onde a advocacia vai lá, tem a coordenação de um profissional do direito, aquele que ensina desde qual a melhor peça adequada a esse feito aqui, a essa causa. Então, assim, logicamente que a OAB não vai indicar pessoas sem o preparo devido, né? Certo. Acho que a OAB não teria essa... e essas pessoas que seriam indicadas, ela tinha que ter um mínimo de preparo, e é interesse também do jovem advogado conhecer o mínimo. Preparado. Do mesmo jeito que também um defensor público também, logo no início da carreira dele, ele também não está preparado. Ele tem que ter a supervisão de um outro, né? Sim. Não é o simples concurso público que faz com que a pessoa se torne melhor, porque de concurso por concurso, o advogado também se submete a um concurso dos mais rigorosos, que é o exame de ordem. Para ele ser advogado, ele se submete a um exame de ordem dos mais rigorosos, com perguntas que não fica atrás da prova de defensor público. Então, se o problema é concurso público... Se o problema é prova... Exatamente, está lá. E a advocacia dativa é mais uma contribuição para a sociedade, que tem pessoas que vivem na situação de vulnerabilidade, que não têm condições de contratar um advogado, um profissional do direito para acompanhar a sua causa. Vai ser mais uma pessoa. Logicamente que esse advogado dativo vai ser selecionado entre aqueles melhores que tem lá também. E os que não têm esse preparo todo vão se preparar. É até bom, é uma forma de aperfeiçoamento. A sala de aula, ela não ensina ninguém. Ela não ensina o aluno a ganhar boas causas, a defender boas causas.
tem muitas situações, Luan, que é só o dia a dia, é só a prática. E é importante a gente dar essa oportunidade aos jovens advogados. Porque alguns escritórios, eu só vou contratar se tiver experiência. Mas como é que o jovem vai ter experiência se ninguém dá essa oportunidade? Ele justamente está querendo isso, né? Se é exatamente isso que ele está querendo. E a advocacia dativa é uma forma dele adquirir essa experiência. Do jeito que tem alguns cursos de direito que põem alunos para ser estagiário na defensoria. E ele faz tudo. Ele faz tudo. Como se dá e o defensor curso, né? assina. O defensor assina, sob a supervisão do defensor. Logicamente que o advogado ele já tem a carteira, ele já vai saber. Mas aí a OAB ela vai ter os critérios dela. Isso aí, com certeza, no decreto que regulamentar isso aí, vai sair direitinho quais são as hipóteses, as condições para o chamamento, para a designação de um advogado dativo para uma determinada causa, né? Eu acho que o que está faltando é sentarem as duas, a Defensoria Pública, a OAB, juntamente com a Jovem Advocacia, para entender direitinho ali. Eu acho que não tem absolutamente nada que seja incompatível. Falta, talvez, eu não conheço bem qual foi a situação, mas acho que ambos vão ganhar. A advocacia vai ganhar, a OAB como entidade de classe e a Defensoria Pública como um grande patrimônio que nós temos para a defesa das causas daqueles menos favorecidos. Eu acho que só uma pessoa que não tenha sã consciência para não destacar a importância da Defensoria Pública. Estão levando para um campo político, de certa forma. Tá, me fala uma coisa. Hoje tu tem uma carreira, uma advocacia muito bem estruturada, conhecidíssimo aqui dentro de Brasília. E eu queria te perguntar como que tu traçou essa caminhada rumo a ser o Cajazeiras que você é hoje, o advogado que você é hoje. Como que você construiu essa história na advocacia? O que você revela como importante dentro disso? Primeiro passo, ser professor. Segundo passo, gostar do que você gosta. Terceiro passo, gostar de gente, de pessoas. Eu sou uma pessoa que eu gosto dos seres humanos, das pessoas. Eu, quando comecei a ministrar aula, a maioria dos meus alunos já eram mais velhos, era mais velho do que eu. Eu tinha 20 e poucos anos como professor, mas eu nunca me fiz de mais importante do que meus alunos. E o que me fez foi tornar o Cajazeiras foi uma palavrinha bem simples, chamada respeito. Eu acho que essa palavra respeito, ela cabe em qualquer relacionamento. Ela cabe nas amizades, nos namoros, nos casamentos, nos relacionamentos, na vida profissional. Respeito. E é o que eu sempre falo, porque eu sempre tive isso pelos meus alunos. Eu tive alunos importantíssimos, né? Que foram pessoas que hoje são grandes autoridades aí nesse país, que foram meus alunos, e que são meus amigos hoje. Por quê? Porque eu respeitei essas pessoas, porque é muito fácil chegar para eles hoje tu fosse um professor... e respeitá-los. Exatamente, se eu fosse um professor que não respeitasse. Porque na sala de aula ninguém sabe quem é quem ali, mas eu sei que eles são meus alunos. Quem eles vão se tornar no futuro. Exato. Né? É como diz a música do Cazuza, né? O seu futuro é duvidoso, né? Você não sabe o que vai ser ali. E eu tive grandes alunos aí, que eu tenho orgulho de citar, como o próprio Ibanez, governador do Distrito Federal. Ibanez chegou a ser seu aluno? Foi. Anderson Torres, ministro da Justiça. Cristiano Brito, ministro da Mulher, Igualdade e Direitos Humanos. E... Caramba. O João Roma, que era ministro da Cidadania também. Foi bom de alunos, hein? Tem alguns ministros do TCU também que foram meus alunos, conselheiros do Tribunal de Contas, secretário de Estado. Como também tem pessoas simples, pessoas donas de casa. Eu tenho um vigilante que foi aluno meu, que ele trabalha um dia sim, outro não, ou à noite sim, outra não, e exerce a advocacia com toda a competência, com toda a dignidade. É mais uma fonte de renda para ele, que ele exerce também com dignidade. Eu tenho pessoas simples, diaristas, que também exercem a advocacia com dignidade e nas horas vagas ela trabalha como diarista. Eu tenho feirante. Outro dia eu fui lá na feira do produtor e cheguei numa banca lá para comprar carne, né?
E qual não foi a minha surpresa? É uma advogada, minha amiga, que eu conheço. Ela trabalha de segunda a quinta, na advocacia mesmo, com ações e tudo. E sexta, sábado e domingo ela é feirante lá. E é uma das bancas que tem mais movimento, vendo uma carnezinha temperada lá, bem na entrada da feira do produtor. Fala o nome pra gente poder ir lá depois. Pois é alguma coisa mineira, né? É a única que já vende a carne temperada lá, bem na entrada assim. Então tem, eu acho que ou é Juliana ou é Luciana o nome dela. Mas é uma pessoa extraordinária que eu indico realmente. Você que mora em Vicente Pires e que faz compra lá na feira do produtor e na banca dela, o atendimento é sensacional. E ela, professor, que honra ter o senhor aqui. Fiquei encantado lá com... Então, assim, eu tenho alunos de todas. E o bom, a sala de aula, ele ensina você a ser um ser humano, a respeitar as pessoas. E eu sou daquele professor, Luan, que eu dou aula olhando para o rosto do meu aluno. Eu não dou aula olhando para o teto, viajando, não. Eu olho no olho. Eu sinto quando o aluno não vai à sala, não vai à aula. Eu brinco, o que houve? Você nunca mais veio, está com algum problema? Quer dizer, um aluno meu não é só um número. Ele é uma pessoa, um ser humano que está ali, que daqui a pouco, e eu sempre digo isso em sala de aula, dessa sala aqui vão sair as pessoas mais importantes desse país. Aqui vão sair juízes, promotores, delegados, juízes, acontece, né? Advogados, servidores públicos, professores. Mas exerça sempre o seu cargo com moderação, com dignidade e com essa palavrinha, respeito. Quando tu fala que ser professor é algo importante para a tua carreira, eu acho que tu falou, ser professor está relacionado com a segunda, que é gente, pessoas, relacionamentos. Isso a gente está falando de alguém que construiu a carreira, assim, em algumas décadas atrás. Hoje tu ainda acha isso importante dentro da construção de uma carreira? Olha, Luan, eu acho que o professor também ele precisa se reciclar, ele precisa entender que a realidade é outra hoje, você precisa se adequar à nova realidade, você não pode viver do passado. Hoje você tem algumas situações que são extremamente concorrentes com o professor, que tira a atenção do aluno. É o WhatsApp, são as redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter. É uma concorrência difícil, né? Exatamente. Então, assim, você está ministrando aula, o aluno está lá. Mas cabe ao professor também ser o concorrente daqui dali e fazer com que a aula dele se torne tão empolgante quanto aquela matéria que está lá. Você tem que saber, você não pode ficar brigando. E eu sempre tive uma situação, quem foi meu aluno aí sabe disso, eu nunca briguei com aluno em sala de aula. Eu tinha uma forma muito especial de chamar a atenção dele para a aula. Eu simplesmente dizia assim, eu coloquei 3 questões dessa matéria na prova aqui. Acabou. No instante a pessoa diz, mas o aluno estava conversando com um colega e tal, aí o pessoal, no instante, professor, como é que pode repetir de novo? Eu digo, não, eu vou repetir, mas preste atenção aqui. Então, assim... Falou em questão de prova, tu tomou qualquer atenção. Então não precisa você chamar atenção, ficar brigando com o aluno. Porque a pessoa que está ali, ele já tem uma certa maturidade, né? É igual a pessoa que, à noite, o aluno sai do trabalho cansado. Muitos alunos serventuário da justiça, sai 7 horas da noite do tribunal, vai para aula, chega em cima da hora, vai estacionar carro, chega já... Aí tem professor que, não, eu não vou botar presença, tal. Depende da situação. O professor, ele ele tem um poder discricionário de saber quem é quem ali na sala de aula, quem é aquele que precisa sair mais cedo também, porque pega 11, mora longe, a pessoa está cansada. Então, eu acho que tudo isso, a sala de aula é o melhor laboratório para você conhecer seres humanos. Numa sala de aula tem gente de todos os níveis sociais, padrões éticos, étnicos, diversidades de todas as maneiras. E ali é o melhor laboratório para você entender de gente e começar a respeitar. E foi daí que me levaram para a OAB. Diziam que eu era um professor, como eu era muito homenageado, paraninfo. Você vai onde tem essas placas, lá na UCEUB, mesmo no UniCEUB,
onde tem o hábito de botar placa. Quase todas aquelas placas, quando eu comecei a dar aula, tem lá o nome do professor Severino Cajazeiras, Olha aí. como sendo homenageado pelos alunos dele. Sendo professor de Direito Tributário, e normalmente me punham para dar aula terça e sexta, que eram os horários assim, que ninguém queria dar aula. Sexta-feira, você segurar aluno, nono e 10º semestre. Direito Tributário 1 e 2, que é exatamente nono e 10º semestre, você segurar aluno assim. Complicado. Se não for aquele aluno apaixonado por tributário, exatamente. o professor E aí você tem que fazer arte na sala. Exatamente. Aí o bom disso é que depois da aula a gente ia para um barzinho lá. Aí pronto. Né? Aí pronto. Ia para um barzinho lá, pra discutir as questões de direito tributário lá, ou nem falava de tributário, porque ninguém merece também. Já conquistava né? aquele grupinho ali na sala. Exatamente. E é isso aí, leva ao respeito. Por incrível que pareça, eu nunca deixei de ir a um churrasco que os alunos faziam comigo. Faziam, me chamavam, nunca deixei, nunca fui desrespeitado por um aluno meu, nunca. Pelo contrário, eu acho que amigo não põe amigo em situação difícil. Esse respeito que a gente tem, esse carinho, vem exatamente da sala de aula, porque hoje nós somos colegas. A pessoa que se forma, ele é um advogado também, igual a mim. E lá na OAB, quando eu fui conselheiro, 2 mandatos, fui diretor tesoureiro, 2 mandatos, fui secretário-geral, fui vice-presidente, inclusive do governador Ibanez hoje. Fui conselheiro federal. Fui membro, quando eu estava na OAB, eu fui membro de comissão de seleção, prerrogativa da Comissão de Direitos Humanos. Lá na OAB Federal, eu fui membro da 3ª Câmara, que aprovava as contas, né? É uma espécie de tribunal de contas da OAB. E também fui da Comissão Nacional de Educação Jurídica, né? Então, essa parte aqui, essa construção que você faz respeitando, porque quem é a pessoa mais importante na OAB? Não é o dirigente, é o advogado. Ordem dos advogados do Brasil. Não é a ordem dos dirigentes, é a ordem dos advogados. Então, assim, sempre trabalhei de portas abertas como vice-presidente, eu atendia toda a advocacia, seja a jovem advocacia, principalmente, que ele chega lá, eles ficam perdidos, ele não tem, porque todo mundo é importante, já advogado experiente, eles ficam com medo. E quando encontram um rosto amigo, uma pessoa receptiva, eles gostam disso. E a minha sala, eu trabalhava de porta aberta, ficava de frente para o corredor, assim, a pessoa via que eu estava lá. Poxa, professor. Então, assim, essa forma de você trabalhar, respeitando as pessoas, os seres humanos, eu acho tão gostoso, Luan, que eu estou num restaurante, aí eu chego, aí tem um advogado que foi meu aluno, ou que me conhece, vai lá me cumprimentar. Eu estou no shopping, eu estou numa feira, eu estou fazendo caminhada no parque da cidade. Sempre tem alguém. Encontrar alguém, rapaz, é uma coisa maravilhosa. Como professor, com certeza, não é? Então, passaram assim, muita gente. Exato. Agora, por quê? Porque eu construí uma carreira de respeito. Não é respeito sendo bonzinho, não. O respeito não é... O respeito é você saber os limites do ser humano, as limitações, as vocações delas. Tem aluno que não gosta de direito tributário, mas não é porque não gosta da matéria. É porque ele tem dificuldade, ele tem mais facilidade com direito penal, com direito do trabalho, com civil, com empresarial, com administrativo, com previdenciário. E aí eu vou ficar com raiva do camarada porque... Não. Então, assim, eu tenho um hábito, sim, de primeiro dia de aula, eu escrevo lá no quadro: nós queremos, nós podemos, nós seremos e nós teremos. Né? Mas, infelizmente, tem gente que quer ter antes de querer ou de ser. Primeiro você tem que querer. Então, eu quero, eu luto, eu vou à luta, eu quero ser um grande advogado, então eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ralar. Então, eu quis, então eu posso ser isso que eu quero. Aí, se eu posso, eu vou ser aquilo que eu quero, vou ser esse grande advogado. Poxa, a consequência natural é eu ter bons honorários, é ter meu carro bom, meu apartamento, minha casa boa, para eu morar com minha família. É eu ser feliz. Esse é o primeiro ponto. Isso ajuda na construção também de uma boa carreira. Mais uma vez eu falo naquela coisa chamada respeito, que eu sempre falei com nos jovens advogados que eu ia entregar carteira ou nas palestras que eu era obrigado.
Você quer ter sucesso na sua carreira? Respeite o seu cliente. Faça com que o seu cliente, por mais simples que seja a causa dele, ele ache que a causa dele é a mais importante. Então, faça com que ele acredite nisso. Acredite que a causa dele, ou demonstre para o seu cliente que a causa dele é a mais importante. É um pequeno valor, onde você tem valores astronômicos lá como causa, valor da causa, mas faça com que aquela pessoa que procurou o seu escritório, porque de repente aquela pessoa pode levar uma grande causa, porque você conquistou uma relação de respeito com ele, de amizade e de credibilidade com ele. Dê atenção, dê retorno quando ele te ligar, ou peça para uma secretária, para um assessor seu, um associado, ligar para ele ver que você está interessado, que ele importa para você. Outra coisa, chegue no tribunal, no fórum, aonde você chegar, cumprimente o segurança que está bem ali. Às vezes a gente chega naquela correria, nem olha para aquela pessoa que está ali. Cumprimente todo dia. Um dia você vai esquecer sua carteira de advogado, lá no carro, que está a 1 quilômetro de distância. E aí ele vai, infelizmente, só pode entrar, só se identificar. Você está em cima da hora para uma audiência. Mas se ele já te conhece, que todo dia você passa, boa tarde, bom dia, boa noite, muito obrigado, ele vai saber que você é uma pessoa, não pode entrar. Cumprimenta a moça que está limpando o chão por onde você passa. Qual é a dificuldade que tem? Respeita lá o colega, lá o estagiário que está lá do outro lado do balcão, que você pediu para ele localizar um processo lá. Você já foi estagiário também um dia. O serventuário da justiça, o magistrado que você está do outro lado lá, que ele é tão importante, às vezes tem uns... Mas saiba dar o valor a ele, a importância, não vá entrar nesse conflito com ele, respeite ele. Que, com certeza ele nem moral para te tratar com falta de respeito ele não vai ter, porque você já desarma com o seu respeito, com a sua educação, com a firmeza, logicamente, porque respeito e educação não é subserviência. Eu duvido que a pessoa vá ser grosseira com você se você é respeitosa com ele. Não tenha o seu colega que está no outro lado da bancada, numa sala de audiência, como seu inimigo. Aquele colega pode estar amanhã ou depois no mesmo lado, na bancada da mesa, defendendo a mesma causa do seu lado. Tem gente que tem o ex-adverso dele ali como um inimigo dele, e não é. Ele é um colega que pode estar ali, pode estar tomando um vinho com você daqui a pouco, participando e defendendo a mesma causa com você. Essa relação de respeito, ela cabe em todas as relações humanas. Infelizmente, é difícil para as pessoas. Elas acham que, ao respeitar uma pessoa, ela está se diminuindo. É o contrário. Que ela está se distanciando, que acha que a zoação... Uma coisa é a zoação, brincadeira, outra coisa é você tratar os outros, diminuindo a pessoa, praticando um bullying de forma indireta, só diminuindo. Que tem pessoas que brincam com os outros só para diminuir a pessoa, mostrando os defeitos dela. Parei, Ninguém gosta Fabrício? disso. Ninguém gosta disso. Né, Fabrício? Fabrício está concentrado. Então, essas situações são situações que levam a sua credibilidade, leva a ser esse cara chamado Severino Cajazeiras, que tem orgulho de dizer: eu sou uma pessoa que vim de origem humilde, nunca passei necessidade. Por quê? Porque eu sempre tive que... Eu sei que você constrói, você se torna autossuficiente trabalhando e estudando. Não tem outro milagre para você fazer. Ganhar na Mega Sena é difícil. Então você não tem outra coisa. Estudar e trabalhar. Foi o que eu sempre fiz. Estudei, trabalhei. Então, assim, eu coitadinho, não. Nunca fui coitadinho. Eu não gosto disso, porque eu saí, fui empacotador do supermercado. Não, foi a melhor profissão que eu tive, foi de empacotador. Dentro disso que tu tá falando, e dentro da tua carreira, tu teve alguma situação, alguma causa que quando vencida, tu olhou assim e tu viu que aquilo virou uma chave? Teve alguma situação dessas? Eu sempre trabalhei na área pública, eu sempre fui advogado público. Entendi. Eu fui advogado da Codevasf, da Telebrás e do metrô, né? Então, assim, eu sempre fui advogado público. Mas todas as causas foram bem, as que eu participei,
Eu sempre gostei de fazer audiência. Eu sempre gostei de ir, de ser da linha de frente. Eu nunca gostei de ficar só nos bastidores. Eu gosto de fazer audiência, eu gosto do embate. Então, eu gosto disso. Como professor, a gente tem essa facilidade, né? Mas as causas que eu participei, todas elas foram causas, seja de maior relevância, seja de menor relevância. É isso que eu acabei de falar. Elas têm que ter uma importância para você tem também. A sua importância. Tem. As que têm bons honorários, as que têm honorários menores. Essas daí, elas têm que ser demonstradas. Porque se você faz uma propaganda muito grande de uma causa grande, o seu cliente também pode estar vendo que Entendi. você... né? Seu cliente também pode estar vendo que você não valorizou ele, porque a causa dele, às vezes, é uma partilha, é um divórcio, uma coisa que não tem muito valor, mas o valor sentimental, o valor moral para ele é grande. É aquela situação, aquela questão que está sendo resolvida, né? E então, assim, essa parte aí, tudo isso, Luan, me levou para ser convidado para fazer parte da OAB, e que eu acho que eu vivi a minha vida pela OAB até hoje. Sempre fui dedicação exclusiva à OAB. Às vezes até a gente se anula, porque a OAB é tudo dativo, lá você não. Ninguém recebe remuneração de nada. Cargos né? honorários. Exatamente. Você tem cargos honorários, né? Então, assim, você não tem. Meus amigos me perguntam, Luan, pô, secretário, não sei o quê. O que você ganha lá? Eu ganho prestígio. Exatamente. O pessoal acha que ganha amizade, o relacionamento, porque isso aqui é muito bom. É importante. Todo dia que eu saio de casa, eu peço a Deus para fazer um novo amigo, uma nova amizade. Não tem problema, não. Eu quero ter 1 milhão de amigos, como diz o Roberto Carlos. Amigo nunca é demais. E o que te levou a enveredar para um caminho mais político? Que você participou de campanhas da OAB, ok, a OAB tem a sua política interna ali, mas você está agora numa caminhada que é mais aberta, né? Uma política mais tradicional. O que te levou aí a essa escolha? Olha, Luan, os seres humanos, eles são políticos. Naturalmente, né? Eles gostam de política, eles não gostam da politicagem, da coisa errada, da safadeza, da pilantragem. Ele não gosta. Mas da boa política ele gosta. O que me levou a enveredar, a ser pré-candidato a deputado federal agora, é exatamente esse fato. De eu saber que tem espaço ainda na política, porque os eleitores querem isso, a comunidade quer isso, os cidadãos de bem querem pessoas de bem representando eles. Eles querem um deputado para chamar de seu. Por quê? Porque normalmente a política é envolvida com escândalos, com coisas erradas. As pessoas só vão para a política para legislar para ela própria, para trabalhar para ela própria. Eu não. Eu tenho uma história de vida que eu provo que a minha vida foi dedicada aos seres humanos, às pessoas, seja na OAB, seja agora recentemente como secretário de Estado de atendimento à comunidade que eu estava. Seja como professor, né? Seja como professor. Uma profissão muito doadora. Né? Sempre, todos os meus alunos, Luan, têm o meu número de telefone. Só não tem aquele que não quis mesmo anotar, mas eu fornecia lá no quadro, lá. Eles me seguem nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, é fácil me seguir, porque é o Severino Cajazeiras, ou Prof. Severino Cajazeiras. Todos eles têm o meu telefone, todo aluno. Dificilmente uma pessoa diz assim, você estudou onde? Foi em tal faculdade. Você foi aluno do Cajazeiras? Rapaz, eu não lembro. Se ele não lembra é porque ele não foi meu aluno. Que é impossível. Por quê? Porque eu sou um professor intenso. Eu sugo até a última gota de sangue do aluno dentro da sala de aula e deixo que ele também sugue até a última gota do professor lá dentro da sala de aula. Pergunte, questione, participe. Eu também faço isso. E estou à disposição deles. Fui orientador de monografias, de TCC, fui professor de vários cursos preparatórios para concurso, curso de pós-graduação, mas eu sempre fui um professor disponível para os meus alunos, ao alcance dos meus alunos. Tinha aluno que, quando eu estava na UAB, eles
às vezes sabia que eu estava lá, eles iam tirar dúvida comigo lá. Às vezes ele era me orientando, professor, você se importa de eu dar uma passadinha aí, que já fiz uma parte do meu trabalho e tal, eu não vou poder ir tal dia lá na sala de aula. Será que o senhor poderia dar só uma olhadinha? Eu deixo aí com o senhor. Eu digo, pode vir. Quer dizer, você também ser flexível com relação às peculiaridades das pessoas, né? Tem uma pessoa que foi meu aluno há uns anos atrás no Uniceub, que eu gosto de contar esse exemplo. Ele sempre na quinta-feira, eu dava aula na quinta-feira, ele pedia para ser liberado, a aula terminava 10h30, ele pedia para ver se eu deixava ele sair 10h10, 10h15, sempre uns 15 minutos antes da aula terminar, porque ele precisava viajar. Eu também não perguntava, né? Uhum. Ele precisava viajar. E aí, beleza. Aí um dia a gente está em campanha da OAB lá pelo Senado Federal, dizendo que era candidato a OAB e tal. Aí a gente separou, cada um foi para uma aula daquela lá do Senado. E aí quando chegaram lá no gabinete, eles viram o panfleto. Ele foi meu professor, ele que contou essa história. Eu era senador, mas todos quinta-feira eu tinha que sair mais cedo para ir. Cara, era senador. Senador, eu tinha que sair mais cedo, porque eu tinha que pegar o avião para ir para meu estado e tudo. E só tinha aquele avião ali. Ou então eu só ia na sexta-feira também, no mesmo horário. Eu perdi um dia lá com as minhas bases e tal. E aí já pediu para toda a assessoria dele, que a maioria dos assessores é advogado, né, inscrito na OAB, apoiar e manifestar apoio. Então tem algumas coisas assim que eu acho assim. Não faça do seu cargo uma arma para a vítima não ser você. Exerça seu cargo com moderação, seja ele qual for. Plante. Não plante só espinho por onde você passa. Plante flores também. Você pode querer voltar. Quando você sair de uma porta, não tranque. Deixa ela entreaberta, você pode querer voltar pela mesma porta. OAB. Cajazeiras... Você deve ter percebido, Cajazeiras, aonde ele vai, ele tem os advogados que gostam dele, seja da chapa que for. Por quê? Porque eu nunca misturei a coisa. Negócio de chapa de uma cor, de outra cor. Mesmo quando eu era candidato dessa chapa, eu tratava a oposição, a outra chapa, com respeito. Cansamos de fazer panfletagem na porta do tribunal, dos fóruns, e com aquela brincadeira, tirando foto, fazendo cajá selfie, como a gente brinca, aqueles que inventaram. Vamos fazer uma cajá selfie comigo. Com eles lá. Por quê? Porque a OAB não é dos candidatos, a OAB é dos advogados. Aquelas pessoas ali, muitos, agora mesmo na atual gestão, tem muitos ex-alunos meus que estão lá como conselheiros, como dirigentes, como diretores. Na gestão passada também, em outras gestões, quer dizer, isso para mim é um patrimônio que eu tenho, é o que chamo isso de patrimônio moral. Porque tem o patrimônio cultural, o patrimônio da humanidade, patrimônio imaterial, e eu tenho um patrimônio que eu acho que ninguém tem, que é o patrimônio moral. É o orgulho que eu tenho de dizer, eu fui seu professor, você foi meu aluno, é como se fosse um pai que vê o filho crescer e progredir mais do que ele. É o que eu tenho isso. E falo de coração. E as pessoas que foram meus alunos sabem do que eu estou falando. Essas autoridades que hoje são autoridades sabem que eu sempre fui desse jeito. Não é porque elas são autoridades. E os outros que não são também, os advogados, as pessoas que são profissionais, autônomos aí na advocacia, no rala do dia a dia, magistrados, juízes. O que tu vê de diferença nessa caminhada atual? Essa caminhada enquanto candidato, pré-candidato, né? Pré-candidato, que fique claro, pré-candidato para deputado federal, com a caminhada dentro da OAB, o que você pode dizer que é mais diferente? Pois é, essa é um pouco diferente assim. Até mesmo respondendo no finalzinho da pergunta que você fez na pergunta anterior, o que me levou a enveredar por esse lado? Eu acho que tem espaço para você fazer uma boa política, você ser um bom parlamentar. Honestidade é nossa obrigação. Isso aqui não é virtude. Não adianta eu ir com a bandeira da moralidade lá para o parlamento, que isso aqui é minha obrigação. Eu tenho a obrigação de ser honesto, de ser íntegro. Eu aprendi isso na minha casa com meus pais, na minha vida.
Eu ensinei isso para meus alunos. Então é minha obrigação. Agora, essa coisa chamada respeito ao eleitor é uma pegada que eu tenho e que eu vou levar lá no parlamento. É o que me levou isso. Eu acho que tem espaço para um político exercer o seu mandato com respeito àquele que lhe otorgou o mandato. Infelizmente, tem político que você vota nele para um determinado cargo, elege e ele toma posse para Deus, que é onde você não chega perto dele. É intocável. E assim, eu acho que a pessoa, o político, tem que ser acessível. Eu acho que ninguém precisa bater na porta do político. A porta dele tem que estar aberta. Porque a porta do político é a porta da comunidade. É a porta da sociedade, é a porta do eleitor. Essa diferença é que a OAB, você dirige a sua candidatura apenas para profissionais, e eu fazia um pouquinho diferente. Quando eu era candidato, eu pedia voto, pedia apoio para o porteiro do prédio, porque ele tem um filho que está fazendo direito, ou fez direito, está formado. Eu pedia para a minha empregada, para o engraxado que estava engraxado no meu sapato, eu botava um adesivo lá no carro dele, lá na caixa de sapato dele, saía com o adesivo da nossa chapa, da OAB, lá na caixa de engraxado dele. Eu pedia para o motorista de táxi, porque ele tem um irmão, ele tem um primo, ou ele mesmo é formado em direito e está fazendo um bico ali como taxista. Meu amigo, olhou para mim, eu cumprimento e peço... Olhou para mim, vote em mim. Exatamente. Eu cumprimento, porque ele pode não saber, eu posso não saber quem ele é, mas ele sabe quem eu sou. Esse é o que um político tem que ser. E um político no mandato, uma coisa é você ser político. Eu, por exemplo, eu sou político, mas eu não tenho um mandato. Uhum. Você já imaginou um político como Cajazeiras com mandato na mão? Se sem mandato eu já faço essa revolução onde eu estou, de amigos, de pessoas, procuro sempre ajudar. Agora você imagina um Cajazeiras exercendo um mandato político com a dignidade que ele vai fazer isso, porque é minha obrigação. Foi assim que eu aprendi. Se não for assim, para eu ser lá, eu peço a Deus para não me deixar ser, ter a graça de ser eleito, possivelmente. Mas eu quero realmente ser um político diferenciado para mostrar para as pessoas que é possível você fazer uma política séria, honesta, íntegra, inclusiva, participativa. Eu tenho uma pegada muito de comunidade. Por que as pessoas vulneráveis, as pessoas mais carentes, elas só são vistas em época de campanha política? E aí que eu tiro o meu chapéu e a ele eu rendo as minhas homenagens ao governador Ibanez Rocha. Ele criou a Secretaria de Estado de Atendimento à Comunidade exatamente para dar visibilidade às pessoas da comunidade que só são vistas em época de campanha política. Ah, procura dona... Muito comum, né? Dona fulano lá, o seu fulano lá, que tem muito voto, tapinha nas costas para cá. E durante a campanha, durante o mandato, o exercício do cargo, ele não conhece ele não vê, ele não fala com ele, não recebe. O Ibanez criou a secretaria, recomendou no primeiro dia de posse dele que as pessoas atendessem a comunidade, desse ouvido, os secretários ouvissem, atendessem, os administradores regionais, os dirigentes de órgão. Ele próprio também, mas só que é impossível o governador receber todo mundo, atender todo mundo do jeito que ele gostaria. Ele criou a secretaria exatamente com essa finalidade. A pessoa que for lá ao Palácio do Buriti ou que fosse lá, podia não ser atendida por ele, mas ia ser atendida por um secretário de Estado que tinha acesso a ele próprio, aos demais secretários, aos dirigentes de órgão, ia falar em nome da comunidade. Porque hoje está tudo bacana, está tudo nas redes, está tudo no SEI, os processos, os pleitos da comunidade, mas tem gente que não sabe manusear, que não tem acesso. Ela ainda tem necessidade de falar presencialmente com a pessoa, com o servidor público, com a autoridade. E lá na secretaria a gente tinha o telefone fixo, que atendia para a pessoa ligar. Tinha gente que ainda ligava de orelhão, para tu ter uma ideia. Não sei onde é que tinha orelhão, mas ainda ligava, porque não tinha telefone. Também tinha as redes sociais e tudo. Hoje eu estou licenciado, porque eu estou licenciado, não, afastado, porque eu estou concorrendo como pré-candidato a deputado federal. Mas eu digo assim, a gente tem que ter
essa forma de aonde você estiver, seja o que você estiver fazendo, exerça com respeito às pessoas, com essa... Respeito define aqui tudo que você falou, né? Tudo, tudo é respeito. Muito importante, a palavra-chave da nossa entrevista aqui, do nosso bate-papo, é respeito. E assim a minha vida, toda a minha vida, eu tenho construído ela em cima disso. E sobre o Ibanez, a gente quer o Ibanez aqui também, tá? Um dia a gente chega lá. Com certeza. Cajazeiras, faz suas alegações finais aqui para que a gente possa encerrar o nosso podcast. De antemão, já te agradeço novamente pelo seu tempo. A gente sabe da tua agenda, da tua corrida. A gente sabe que esse tempo aqui é um tempo muito caro para você durante esse período e te agradeço novamente por isso. As minhas alegações finais são de gratidão a você por esse espaço toda nossa que você está me dando aqui, a você, ao Fabrício, sua equipe, por esse espaço que você está me dando de falar com nossos colegas advogadas, advogados, ex-alunos, serventuários da Justiça, membros do Ministério Público, magistrados, promotores, delegados, e o comum do policiais. Povo, cara, tem muita gente comum do povo que assiste, comenta e... Exatamente. E as pessoas comuns do povo aí que nem tá na advocacia, não tá, mas que eu tive a honra de ter sido professor dele num cursinho preparatório para concurso. Tive a honra de conhecer também como servidor público, como secretário de Estado, lá na quebrada mesmo, como se diz, né? Eu sou um cara da quebrada, eu gosto de ir lá na quebrada onde a pessoa vive, eu me sinto bem, eu vou às feiras, eu compro na feira, sempre foi assim, como bom nordestino, como bom paraibano, né? E me sinto bem estar ao lado, como também vou nos bons restaurantes, vou nos bons lugares, nos lugares sofisticados, que eu quero dizer, porque o bom lugar não determina a classe social. O bom lugar determina a felicidade que você tem de estar com essa ou aquela pessoa, né? Tem muita gente que discrimina porque é classe alta, classe baixa, pobre, rico. Eu nunca discriminei isso. Eu quero mais é que as pessoas sejam ricas, que vivam bem, que saiam, que tenham condições de sair daquela situação de vulnerabilidade, que levem as pessoas com elas, melhore a vida dos outros, né? É importante que você tenha, e é para isso que todos nós, desde o momento que nós nascemos até quando morremos, nós buscamos uma coisa, a felicidade. Pode ver. A criancinha, o bebezinho, ela não sabe sentar ainda. Quando ela senta, a primeira felicidade dela, ela está ficando autônoma. Depois ela começa a engatear, mudar os primeiros passinhos. Tudo é uma conquista, tudo é felicidade para ela. Depois ela vai para a escolinha, tal, aí ela quer terminar seu curso, quer se formar. Para quê? Para ter condições, para ter autonomia, para ter bons salários, bons honorários, ter sua casa, seus imóveis, seu carro, ser feliz. Desde o momento que a gente nasce até quando morre, nós buscamos sempre a felicidade. Nas religiões, as pessoas buscam a felicidade de estar com Deus. No dia a dia, a gente busca a felicidade de estar em boas companhias dos amigos, um bom bate-papo. Na família, a gente busca essa felicidade de estar em família com nosso pai, nossa mãe, nossos filhos, netos, irmãos. Essa sociedade justa e humanitária é utópica? Não, ela não é utópica. Cabe a cada um de nós construirmos essa felicidade. E eu acho que a política é um bom instrumento de você fazer essa felicidade. Ser inclusivo, ser amigo, ser correto, ser íntegro e, acima de tudo, ser verdadeiro. E respeitar. Cajazeira, muito obrigado. De verdade, reitero aqui os meus agradecimentos pela sua participação aqui nesse podcast. Muito obrigado para você que nos ouve e nos assiste até aqui.
Compartilhe o nosso conteúdo, curte, comenta e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Muito obrigado. Se quiser seguir também o Severino Cajazeira lá nas redes sociais. Vai estar tudo na descrição aqui. A gente deixa tudo, todos os seus links, YouTube, se você tiver, Instagram. Ótimo. Tudo a gente deixa aqui na descrição. Então procura aqui na descrição que vai estar lá. Muito obrigado. Até Um abraço. Sejamos todas e todos muito felizes. E sempre. respeitadores. Exatamente. Muito obrigado, Um Severino. abraço.